Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Os restos que comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e tomei minha porção.
suportei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião fui rei, comprei deleites vãos, mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o vejo implorarei, dos servos seus menor serei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Voltando avistei, correndo me abraçou, de nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar nem me deixou, urgente em celebrar, oh, meu filho que morreu, achado foi, agora vivo está. Que o meu pai pagou pra eu estar aqui, me deu roupas para festejar e fez aliança, graça, amor, justiça e redenção. Que banquete preparou pra mim. Eu voltei pro meu pai, servindo em sua casa, eu sou livre. Gálatas 5, verso 13. Diz o texto da Sagrada Escritura: porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para fazer o mal, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame aos outros como você ama a si mesmo. Mas, se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre
fingindo e criticando-se, cuidado para não se destruírem uns aos outros. Bom, estou retornando das nossas merecidas férias, graças a Deus. Um pouco mais moreno, um pouco mais pesado também. E pela graça de Deus nós pegamos alguns dias de sol lá na praia que estivemos. E estava compartilhando essa semana com a Miriam, a gente estava conversando, nossa reunião de terça que nós temos lá. E um dia parado ali, acordava todas as manhãs para ver o sol nascer. E um dia parado ali, refletindo sobre a beleza daquela paisagem, daquela imagem do nascer do sol ali, pensando sobre a grandeza de Deus, diante daquele mar maravilhoso que estava ali. Parei para refletir e parece que houve um sussurro assim, de Deus no meu coração. Falou: até o mar, com toda a sua grandeza, a sua maravilha, a sua fúria, possui um limite. E eu não vou entrar aqui na discussão sobre as tragédias naturais dos quais o mar invade e ultrapassa esses limites, porque se a gente for parar para pensar nessa hipótese, isso já pode nos levar a outra reflexão que poderíamos discorrer aqui. Por exemplo, que todas as vezes que nós ultrapassamos limites, tragédias acontecem. Mas o que eu gostaria de colocar aqui em pauta para nós pensarmos hoje é justamente o que o apóstolo Paulo está nos recomendando aqui através da carta de Gálatas, sobre a nossa liberdade. E essa liberdade, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que ela tem um fim proveitoso, que ela precisa ser usada de maneira adequada, porque todos nós precisamos de limites, todos precisamos de amadurecer e de entender que a rebeldia da adolescência, e às vezes a rebeldia da própria fase adulta que nos acomete em algumas ocasiões, ela serve a um propósito, de talvez quebrar barreiras, quebrar padrões. Só que até mesmo essa rebeldia precisa ser coerente e às vezes repensada. Sobre isso que o apóstolo Paulo tenta alertar aqui a igreja da Galácia. Todos nós que nascemos de Deus, todos nós que nascemos de Cristo, fomos salvos, fomos alcançados por essa graça, nascemos com um dom, nascemos com uma vocação em Cristo. Nascemos para ser uma parte do reflexo da glória de Deus nessa terra. Paulo vai nos ensinar isso através de Romanos capítulo 8, através de Efésios capítulo 4. Então Deus, Ele nos alcança, nos tira do império das trevas, nos traz para seu reino maravilhoso de luz, para sermos um reflexo dessa glória, seja no nosso contexto familiar, seja no nosso contexto profissional ou em qualquer área da nossa sociedade. Paulo trata disso em Efésios, especificamente no capítulo 4, Romanos 8, Romanos 12. Ele nos ensina que Jesus, ao subir aos céus, levou o cativeiro e ao descer derramou dons sobre os seus eleitos, sobre os seus filhos, aqueles que nasceram de novo, a fim de que todos nós possamos crescer, exercer esses dons, exercer essas vocações, para que a igreja então se torne de fato o corpo de Cristo na terra. Por isso que é importante você entender o seu dom e a sua vocação, o seu lugar, encontrar esse lugar no corpo. Precisa entender, compreender isso dentro da vida ordinária que Deus nos deu nessa terra, e viver a partir disso, viver a partir desse dom, dessa compreensão, dessa vocação, de ser esse reflexo. Popularmente na igreja cristã nós chamamos isso de propósito, viver o nosso propósito, e entender que cada decisão que nós tomamos afeta drasticamente a execução, a vivência, a prática desse propósito e desses dons. Por isso que nós precisamos e temos a necessidade de relações, temos a necessidade de culto, temos necessidade de igreja,
porque é justamente nessas relações, nesses cultos, nessas reuniões, que sempre estamos nos relembrando desse propósito. Sempre nessas reuniões, Deus, através da sua palavra, ou através de irmãos, através dos dons que são ali ofertados naquela reunião, Deus está nos lembrando de onde viemos, quem somos e para onde de fato estamos indo. Sendo que nessas reuniões há correções, há exortações, há encorajamento, mas sempre a ênfase de Deus vai estar vinculada a esses três aspectos. Ele está sempre nos lembrando de onde nós viemos. Viemos de Deus, nascemos de Deus. Quem somos? Somos filhos de Deus, chamados para ser esse reflexo da glória. E para onde estamos indo? Caminhando para a eternidade, para reinar com Cristo. É o que Paulo tenta inculcar na vida do pastor Timóteo. Quando ele escreve a sua carta, a sua segunda carta para Timóteo, ele fala o seguinte: Timóteo, o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite, ou seja, inculque, fale isso a homens fiéis, capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. O que Paulo está tentando dizer, olha, o que você ouviu de mim a respeito do Evangelho, transmite. E ensine a esses que você está transmitindo a também discipular outros, a transmitir a mesma mensagem. Então o trabalho pastoral e o trabalho de comunidade nada mais é do que repetir verdades e fundamentos de forma ordinária. Um trabalho que talvez para a geração TikTok, de 30 segundos de vídeo para entretenimento, seja um trabalho enfadonho. Como nós falamos na nossa série sobre vida ordinária, vida comum. Porque precisamos repetir fundamentos, um trabalho ordinário, um trabalho de repetição. E a todo momento a nossa alma deseja e busca novidades. Então o nosso trabalho é justamente fazer com que o Evangelho e as verdades desse Evangelho, os fundamentos desse Evangelho sejam repetidos, a fim de que essas verdades e esses fundamentos sejam essenciais para frear, nos dar limites às investidas que diariamente o diabo nos propõe, nos oferta sobre os nossos pecados, ou uma palavra mais moderna, sobre os sabotadores dentro de nós. Esses sabotadores nada mais são do que pensamentos, vontades, desejos, práticas, falas que não glorificam a Deus e que estão enraizados dentro de nós. Jesus, ao confrontar os discípulos a respeito da pecaminosidade de comer sem lavar as mãos, aliás, a confrontar os fariseus, porque eles estavam criticando os discípulos de Jesus por comer sem lavar as mãos, ele diz, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E lá em Mateus ele vai dizer, porque o que sai de dentro do coração, e aí ele começa a elencar vários comportamentos que podem sair do coração. Adultério, homicídio, assassinato, tantos outros pecados que nós poderíamos citar aqui, ditos por Jesus. Então, todos nós somos um adúltero em potencial. Todos nós somos um assassino em potencial. O que faz com que esses desejos e essas corrupções dentro de nós não venham à tona é a palavra de vida que foi enxertada dentro de nós e as lembranças que a gente vem ouvindo a cada reunião, a cada comunhão, a cada vivência, a cada arrependimento que nós temos diante de Deus. É isso que não sabota e não, numa palavra moderna também, não desperta o gatilho para que venhamos a praticar tais coisas, contrárias à palavra de Deus, porque tudo isso está dentro de nós. Às vezes não é somente esses pecados grotescos, mas às vezes são sabotadores, são sentimentos que fazem nos sentir incapazes, por exemplo. Pensamentos de que nós não somos amados o suficiente por Deus, pensamentos de que nós não somos valorizados,
A desmotivação que às vezes ocorre sem nenhum motivo aparente, a sensação de que nós não estamos à altura de realizar algo importante para o reino de Deus. E talvez essas sensações não são somente com relação à vida com Deus, mas com relação à vida ordinária, no nosso casamento, no nosso trabalho, sensações de incapacidade. Tudo é difícil, nada dá certo. E aí surge aquele sentimento de vítima, que mina a nossa fé, que mina a nossa disposição e suga a nossa alegria. E aí, isso tudo é o começo da estratégia do inferno para enfraquecer as nossas relações. Sejam essas relações congregacionais, sejam essas relações matrimoniais, sejam essas relações de amizade. Relações com pessoas nós sempre iremos ter, sejam essas pessoas cristãs ou não. Mas dentro de todas as relações, a que eu mais considero importante é as relações congregacionais. Pois se o diabo conseguir enfraquecer as nossas relações congregacionais, ele vai conseguir afetar drasticamente a nossa experiência espiritual como indivíduos. E esse discipulado que nós encontramos aqui no escrito de Paulo para Timóteo, ele começa a deixar de ser praticado, ou seja, a gente para de ouvir da onde somos, aliás, da onde viemos, quem somos e para onde estamos indo, e isso começa a enfraquecer o propósito de Deus dentro de nós. Enfraquecendo o propósito de Deus dentro de nós, a liberdade que nós temos em Cristo começa a ser usada para fins próprios. Então, esse discipulado que nós encontramos aqui na vida de Paulo e de Timóteo são as relações congregacionais que é a coluna vertebral para que a gente permaneça firme dentro da vocação, do dom e da experiência espiritual sadia. Essa repetição necessária que a gente precisa ouvir de onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. Se essas relações são enfraquecidas, todo esse contexto fica prejudicado, consequentemente, a nossa vida espiritual também. Então, veja bem, o enfraquecimento dessas relações afeta o nosso propósito. E a experiência que eu tenho tido é que quando ela afeta esse propósito e esfria a minha relação congregacional, ela também vai afetar a minha percepção de amor. Que eu mencionei alguns domingos atrás. Esse esfriamento do amor do qual Jesus profetizou lá em Mateus capítulo 24, do qual eu preguei algumas semanas atrás, que aconteceria nos últimos dias. Quando as nossas relações congregacionais esfriam, nossa percepção de amor esfria também e nos dá margem para usar essa liberdade que nós lemos aqui em Gálatas para fins próprios e não para servir. Porque quando o apóstolo Paulo ele está confrontando, que está ensinando a vida dos Gálatas, está falando para dois grupos, depois eu vou falar um pouquinho mais à frente, ele diz que o amor, o nosso amor, a liberdade, aliás, tem que ser usada para amar e servir uns aos outros. Então a liberdade ela não é usada para fins próprios. A liberdade ela é usada para nós amarmos e servirmos. Então preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Se o diabo conseguir enfraquecer as suas relações congregacionais, afetará a sua percepção de amor. E a liberdade que você tem em Cristo começará a ser usada não para amar e servir, mas sim para fins próprios. Isso é muito sério. Porque em outro texto, quando Paulo vai ensinar aos Colossenses, também escreve a carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 3, verso 13, ele diz o seguinte: zelai uns pelos outros. Essa palavra zelai é a mesma palavra que Jesus usa, o zelo pela tua casa me consome, quando ele está derrubando lá as bancadas dos mercadores no templo. Paulo usa o mesmo termo, zelai uns pelos outros.
E a forma como nós zelamos, ele continua: perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Colossenses capítulo 3, verso 13. Então veja bem, o amor, irmãos, é o elo da perfeição. O amor é o elo que nos mantém numa igreja saudável, emocionalmente e espiritualmente. E se o amor é o elo, nós temos que sempre estar atentos a essa percepção do amor, se ela está sendo distorcida ou não. Paulo fala que o amor é esse elo, e esse amor ele não pode ser desmedido para cima, como eu falei algumas semanas atrás, porque senão vai virar liberalismo, permissividade, negociata com a palavra de Deus. Mas ele também não pode ser desmedido para baixo, porque senão vira legalismo, vira acusação, conforme eu mencionei na última mensagem sobre a frequência da jornada. E liberalismo e legalismo são exatamente os dois grupos que Paulo está tratando aqui em Gálatas. Porque havia um grupo de pessoas que tinham sido salvas pelo nome de Jesus, entenderam a graça de Deus, entenderam o amor de Deus, entenderam a liberdade que tinham em Cristo, mas estavam usando essa liberdade para dar vazão aos seus desejos. Aí entra um outro grupo de pessoas aqui em Gálatas, que são os judeus que se converteram a Cristo. E esses judeus estavam agora querendo obrigar a esses gentios a se circuncidarem, a praticarem as leis mosaicas. Então, há dois grupos aqui, os liberalistas e os legalistas. São os dois grupos que Paulo está tratando aqui em Gálatas, nas igrejas da Galácia, esses dois extremos, os legalistas e os liberalistas. E esses dois grupos, conforme Paulo menciona, destroem a comunhão, distorcem a percepção do amor. Esses dois grupos estavam enfraquecendo a comunhão, esfriando o amor da igreja da Galácia, de uns para com os outros. E em nossos dias, esses dois grupos estão muito evidentes na vida da igreja. Nós temos de um lado os legalistas. Você não pode postar uma foto com um vinho que já está falando que você não está orando. E do outro lado você tem os liberalistas, que acham que pode dar vazão para todo desejo sem sofrer nenhuma consequência. Então são os dois grupos que estão mais evidentes dentro da comunidade, os legalistas e os liberalistas. O legalista nada mais é aquele que vai além do que a Escritura vai. Então ele coloca algo dentro da Escritura, uma interpretação da Escritura, do qual a Bíblia não está dizendo, ele vai além. Porém, o liberalista, o libertino, por outro lado, é aquele que fica aquém do que a Escritura estabelece. Então, para os dois casos, conforme a gente lê aqui em Colossenses, Paulo fala que o perdão é a resposta, e o zelo. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Para o liberal, zelo. Para o legalista, perdão. Como diria Jesus, né, na cruz, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, nem falando. Mas para o liberal, zelo. Sendo assim, o perdão ele está para o amor, como o amor está para o fortalecimento de uma igreja emocionalmente e espiritualmente sadia. E às vezes a gente acaba indo para o extremo de ser liberal porque fomos drasticamente massacrados pelos legalistas e ultrapassamos os nossos limites. Ficamos aquém do que a Escritura diz. Ficar aquém é ultrapassar dos limites que a Escritura diz. E quando nós fazemos isso, ocorrem tragédias. Tragédias na nossa vida emocional, espiritual, familiar, filhos, profissional, todas as áreas. E a resposta que nós precisamos para esses que nos massacraram é perdoar. A incapacidade de perdoar
Inclusive, os sinceros arrependimentos que às vezes foram praticados resultam num esfriamento do amor. Enfraquece a comunhão, distorce a nossa visão espiritual, fragiliza a relação e, consequentemente, mina a nossa busca de uma vida cristã vivida de forma semelhante a Cristo. Então pare para pensar hoje, quem foi qual legalista te acusou, te massacrou, te feriu por um comportamento que a Escritura não condena, mas que ele foi além. E talvez por causa desse legalismo todo, sua visão perante a igreja, perante as relações congregacionais, o amor, até mesmo perante a sociedade, diminuiu. Percepção de se entregar à busca de santidade, à busca de Deus em primeiro lugar, a sua capacidade de amar incondicionalmente, de viver coerentemente com o Evangelho, talvez afetou drasticamente a sua visão espiritual. E hoje, para não entrar no conflito, nós adotamos a política correta, o politicamente correto. Irmãos, o amor real fere. Provérbios vai dizer que o amigo leal fere. Se alguém feriu e, consequentemente, se arrependeu, perdoe. Mas se alguém também te feriu e não se arrependeu, perdoe a si mesmo. Porque o perdão está antes do arrependimento. Jesus já havia perdoado você antes de você ser salvo, sim ou não? Sim. E o texto de Paulo de Colossenses fala: perdoai-vos como Cristo vos perdoou. O perdão, ele não é um salvo-conduto para continuarmos em uma vida que contraria os limites da Escritura. Há quem diga que o perdão é condicionado, mas na verdade o perdão ele é incondicional mesmo. Mas a relação, ela só pode ser mantida onde os caminhos são iguais. Onde há caminhos opostos, pode haver o perdão, mas a relação não pode ser mantida. Nós só podemos andar juntos se nós estamos no mesmo caminho. E se há perdão, há arrependimento, há mudança de rota, há mudança de direção, de caminhar para o mesmo rumo. É por isso que Jesus disse à mulher: vá e não peques mais. Ou seja, muda de direção, muda de caminho no qual você está caminhando. Porque o perdão é incondicional, mas manter a relação é condicional. A relação só pode ser mantida quando há verdadeiro arrependimento e mudança de rota, mudança de caminho. Por isso que a liberdade, do qual Paulo está dizendo aqui em Gálatas, não é uma licença para pecarmos, não é uma licença para nós fazermos o que quisermos e dar vazão aos nossos desejos. E Paulo trata isso referindo-se, fazendo um paralelo dessa liberdade com a carne aqui em Gálatas, a partir do verso 16. Ele vai mostrar que a carne, a nossa carne, que não se converte, o próprio pastor Levi disse aqui, né, batizou, mas a carne sabe nadar. Essa carne que não se converte, ela é representada por Paulo como uma oportunista. Então a carne sempre está pronta para se aproveitar de qualquer oportunidade que lhe aparece e que lhe é concedida. Por isso que nós precisamos de limites. Billy Graham vai dizer que toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barco preparado. Então essa é a razão porque Jesus menciona nas suas palavras duras sobre o pecado, de cortar a mão, de arrancar o olho, caso seja necessário. Ele está dizendo: estabeleça limites, porque a carne é uma oportunista.
Se você der vazão, se você der oportunidade, conceder essa oportunidade, ela vai aproveitar. Então, a liberdade, esse é o paradoxo da liberdade na Bíblia, né? Que Cristo nos dá. A liberdade cristã não é uma permissão para fazermos o que quisermos. A liberdade cristã é para amarmos e servirmos uns aos outros. Então, a liberdade em Cristo, na verdade, me faz escravo do outro. Uma palavra forte. Mas a liberdade não é uma permissão para me explorar o outro, mas para ajudá-lo. Calvino vai declarar que o método para impedir a liberdade de romper, de ter uma oportunidade de abusar dessa liberdade, é regular a ela pelo amor. Porque quem não ama, aliás, quem ama, não explora, mas serve. Que é justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Gálatas. Como na parábola do bom samaritano, o cristão que ama, o cristão que tem liberdade em Cristo, ele não agride o próximo, ele não passa de largo para não se envolver com os feridos, ele não se isenta da sua responsabilidade com aqueles que estão caídos à margem da estrada. Pelo contrário, ele olha aquele que está caído, se aproxima e cuida, investe, tira do bolso se for necessário, ainda que seja o seu inimigo, ora por ele, que é o que Jesus falou, orai pelos vossos inimigos. Então, aquele que tem liberdade, compreende e tem uma percepção do amor muito mais elevada, muito mais aguçada, e esse amor ao próximo é um limite para que a fúria do mar pecaminoso em nosso coração não cause tragédias no mundo, porque quem ama não explora. É isso que Jesus disse aos discípulos. Qual é o maior mandamento, Senhor? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se nós amarmos ao próximo, jamais iremos explorá-lo, acusá-lo, condená-lo, extorquí-lo. Pelo contrário, vamos cuidar dele como um irmão. Então a liberdade cristã não é uma autorização para nós para ignorarmos a lei moral de Deus. Embora a gente não seja aceito por Deus por guardarmos a lei, depois que Deus nos alcança e somos aceitos, nós continuamos guardando a lei por causa do amor que temos a Deus. Não para ser aceito, mas porque fomos aceitos, guardamos essa lei moral, cravada em nossos corações, como menciona o autor de Hebreus, para servir uns aos outros e ao próximo. Então a liberdade que a Escritura aponta é uma liberdade que é escrava do amor a Deus e do próximo. Sermos quem somos em Deus, para servirmos e amarmos do jeito que Deus ama e serve. Do jeito que Deus nos chamou para amar e para servir, dentro daquilo que Deus nos deu como vocação e liberdade. Hebreus capítulo 8, verso 10 diz: esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhe serei Deus e eles serão o meu povo. Então Deus nos livra da lei cerimonial, mas nos torna escravos da lei moral, porque Ele crava essa lei em nosso coração. E a síntese dessa lei é o amor a Deus e ao próximo. Calvino também vai dizer que Deus resolve provar o nosso amor para com Ele por meio do nosso amor para com o nosso próximo. E por isso que o amor é chamado de o cumprimento da lei. Romanos capítulo 13. Não porque o amor ao próximo seja superior à nossa adoração a Deus, mas porque esse amor ao próximo é a prova de que nós adoramos a Deus verdadeiramente. Eu consigo olhar para trás, irmãos, e ver que a partir do momento que eu desprezei algumas relações espirituais, houve momentos na minha própria trajetória que a misericórdia para com os outros também esfriou.
E a misericórdia nada mais é do que o termômetro do amor. Então, muitas vezes eu retive do meu bolso, porque a minha percepção do amor estava distorcida, com base nesse esfriamento que eu tive, esse enfraquecimento das relações e do propósito de Deus na minha própria história, na minha própria trajetória. E a gente começa a arrumar muitos argumentos, e alguns argumentos até mesmo espirituais, para validar o que nós estamos fazendo e falando. Mas isso nada mais é do que fugas. Eu quero concluir dizendo que é mais fácil do diabo nos enganar e cegar, colocando em nosso coração dúvidas de que Deus nos ama, e como consequência disso nós duvidamos daqueles que estão ao nosso redor, que Ele nos amam também verdadeiramente, quando justamente esse termômetro da misericórdia esfriou. Essa distorção espiritual esfriou. Distorção da visão espiritual do amor de Deus esfriou. Quando esse amor ao próximo e a Deus esfria, essas relações espirituais esfria, fica difícil nós acreditarmos que alguém se aproxima de nós porque nos ama verdadeiramente. Fica difícil nós nos abrirmos para uma relação quando há dúvidas. Isso enfraquece o nosso propósito diante do que Deus nos propôs para ser como igreja. E de fato, nós não vamos ser aqui inocentes. De fato, há pessoas que realmente não nos amam. De fato, há pessoas que se aproximam de nós somente para se aproveitar. De fato, há isso. Mas eu quero te dizer também que há muitas outras que são diferentes de nós, que pensam diferente, que discordam, que agem, que falam, que sentem, mas mesmo assim, nos amam incondicionalmente. Nos amam incondicionalmente. Nos amam tanto que apontam os nossos erros para nos corrigir, que nos encorajam a uma vida de semelhança a Cristo, que nos exortam a prosseguir quando a gente está desanimado, que nos reanimam, que nos perdoam, que faz de nós alvo do seu investimento de dinheiro, tempo, recurso, vida. Mas ele pensa diferente, age diferente, sente diferente, se comporta diferente, fala diferente, tem teologia diferente, mas nos ama. A igreja, a comunhão dos santos, ainda é o lugar onde Deus proveu para a nossa segurança emocional e espiritual. Ainda eu não conheço nenhuma pessoa que resolveu desistir da comunhão, que esteja vivendo uma vida abundante no reino de Deus. Não conheço. Eu tenho 20 anos de cristão. 10 de ministério. Não conheço nenhuma pessoa que abandonou. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de parede institucional. Estou falando da comunhão dos santos mesmo. Como o pastor Levi mencionou aqui na hora do louvor. Não conheço ninguém que abandonou a comunhão, que vive uma vida abundante, conforme a Escritura fala. Em espírito, alma, corpo. Pelo contrário, o que eu mais vejo é gente perdida, que enfraqueceu o propósito, perdeu o amor e se insensibilizou diante da misericórdia deveria ser expressada. Que Deus nos dê graça para usarmos a nossa liberdade para amar e servir. Porque é assim que fortalecemos o nosso propósito, que fortalecemos as nossas relações e que vivemos plenamente diante de Deus. Eu quero deixar alguns pontos de reflexão. Primeiro, analise quem são os homens ou mulheres que têm a liberdade de te ensinar, de te encorajar, de te exortar, sem a restrição e o medo de perder ou enfraquecer a relação.
influência nas pessoas, que tenha essa liberdade de entrar na sua vida e apontar o dedo quando necessário, te levantar, te encorajar, sem aquela barreira, aquele medo, aquele pisar em ovos de enfraquecer ou perder essa relação. Se você não tem ninguém ainda, faça um propósito, faça um compromisso de ter pelo menos 2 pessoas nesse nível. Se você tem, liga para eles essa semana e agradeça-os. E reafirme essa verdade. Fala, você tem liberdade para falar na minha vida. Segunda coisa, analise os desdobramentos da sua vida congregacional. É uma vida que procura servir, amar, andar junto, apesar das diferenças? Ou nós estamos procurando amar, servir e andar junto somente com quem concorda 100% com a gente? Fala 100%, age, sente, se comporta. Faça essa reflexão. Terceiro, há alguém que precisa ser perdoado? Nessa dimensão do perdão bíblico que eu disse para você, há alguém em que você precisa ajustar caminhos, pedir perdão, e o tal pedido resulte numa mudança de comportamento? Se tem, perdoe e peça perdão. Faça isso ainda essa semana. E quarto, reflita sobre a sua liberdade em Cristo. Se ela tem sido usada para dar oportunidades à carne ou para amar e servir mais. Quais pontos, quais áreas da sua vida precisam ser restabelecidos os limites? Quais pontos, quais áreas da sua vida o mar invadiu a praia, causou tragédia? E aí você precisa restaurar esses limites. Há um texto, Provérbios também, não me lembro aonde, mas fala, não remova os limites que os antigos colocaram. Faça essas 4 reflexões essa semana. Amém? Vamos orar.